Olá, a minha intenção aqui é fazer uma apresentação sobre empreendedorismo, criatividade, inovação e responsabilidade social dentro de um esquema proposto pela Faculdade Uninter. E o nosso tema específico a ser abordado é a cultura surda e as Libras. Vamos lá então? Bom, eu quero então começar falando um pouquinho sobre a parte da trajetória histórica, sobre como a língua de sinais surgiu, pensando aí no aspecto global. Então, para falar sobre isso, eu preciso começar afirmando que não existem relatos específicos sobre a origem da língua de sinais. Mas, normalmente, as pessoas colocam o ano de 1760 como sendo o início, porque foi nesse ano que, lá na cidade de Paris, o abade Lepé fundou a primeira escola pública para surdos, ensinando o alfabeto a seus alunos através de gestos manuais, descrevendo letra por letra. O sistema de sinais que ele desenvolveu para alfabetizar as crianças surdas serviu de base para um método que é usado até hoje. Esse método foi, então, ao longo do tempo, aperfeiçoado nos vários países onde foi adotado. A partir da fundação dessa escola, iniciou-se a multiplicação de profissionais surdos e ouvintes que se espalharam pelo mundo, disseminando assim o uso da língua de sinais. Foram criadas várias outras escolas, onde, além do uso da língua de sinais nacionais, exploravam-se novos recursos na educação dos surdos. Em 1966, o médico americano Orrin Cornett deu uma importante contribuição a essa língua, unindo a utilização dos sinais com a leitura labial. Hoje, cada país tem sua própria língua de sinais para surdos, portanto não é algo uniforme no mundo todo. Todas elas, porém, derivam do alfabeto manual francês, mas podem apresentar pequenas variações em função da gramática local. Pensando ainda na trajetória histórica, como que a linguagem de sinais veio parar em nosso país? E a história é a seguinte: no Brasil, a língua de sinais ganhou espaço a partir do ano de 1857, quando um francês que havia ficado surdo aos 12 anos de idade, chamado Eduardo Rouet, veio ao nosso país a convite do imperador Dom Pedro II para fundar nas cidades do Rio de Janeiro a primeira escola para meninos surdos. Essa escola foi inicialmente chamada de Imperial Instituto de Surdos Mudos e existe até hoje com o nome modificado para Instituto Nacional de Educação de Surdos. A partir da fundação dessa escola, os surdos brasileiros puderam então criar a Língua Brasileira de Sinais, que se originou da língua de sinais francesa e das formas de comunicação já utilizadas pelos surdos de vários locais do país. Em 1993, surgiu um projeto de lei que buscava regulamentar esta questão do idioma no país. Quase 10 anos depois, em 2002, a língua brasileira de sinais foi finalmente reconhecida como uma língua no Brasil. Eu não sei se você já parou para pensar que existe uma cultura surda diferenciada da nossa, que somos ouvintes. E eu queria então abordar um pouquinho sobre esse tema. Os surdos são um grupo minoritário com pensamentos e língua própria, o uso da língua de sinais entre os pares. Com isso, há novas interações, diálogos e aprendizagens que não ocorrem com a língua oral, surgindo assim uma identidade surda, a sua subjetividade e sua autoimagem como sujeito surdo. Cultura surda, portanto, é o jeito de o surdo entender o mundo e de modificá-lo a fim de torná-lo acessível e habitável, ajustando esse mundo com as suas percepções visuais. Abrange a língua, as ideias, as crenças, os costumes e os hábitos do povo surdo.
Quais seriam, então, alguns elementos que fazem parte da cultura surda? E eu queria aqui mencionar alguns, sem a intenção de ser exaustivo, mas apenas para que você tenha uma ideia. Primeiramente, nós podemos citar a visualidade. A vivência surda é muito visual. A visão é possivelmente o principal sentido de contato com o mundo, de apreensão e significação das informações. Depois podemos mencionar o aspecto linguístico. As línguas de sinais, de características visoespaciais, são as línguas naturais para as pessoas surdas. Ela é tão complexa quanto qualquer outra. Não se trata, portanto, de uma versão em sinais de uma língua oral. Nem, como muitos pensam, de simples gestos ou mímica, mas de um sistema complexo, com regras próprias. Um outro ponto a ser mencionado é a comunidade surda, um outro exemplo dessa cultura. Essa comunidade é composta por surdos e também por ouvintes militantes da causa, como professores, familiares, intérpretes, amigos, entre outras pessoas. Um quarto aspecto para ilustrar essa cultura são as associações e organizações. São centros onde o surdo pode interagir com outras pessoas surdas, o que favorece bastante a construção da sua identidade. Também a possibilidade de aprender a língua de sinais, as lutas sociais do segmento e tudo que possa cooperar de alguma forma para o seu desenvolvimento. Também podemos mencionar a questão da literatura surda. Esta arte que abarca produções literárias feitas especificamente em línguas de sinais. E também, para ilustrar, em sexto lugar, as artes visuais, que englobam o teatro surdo e as artes plásticas. O que pode ser dito sobre a cultura surda no Brasil? Bom, como já foi mencionado, a Libras é a língua natural da comunidade surda brasileira, considerada como um povo com uma cultura e língua própria, e que, apesar disso, ainda sofre opressão da sociedade, majoritariamente constituída por ouvintes e que impõe um determinado padrão, muitas vezes estigmatizando e demonstrando preconceito. Muita coisa já foi adquirida, muitos direitos, mas ainda há muito por fazer. A cultura surda no Brasil, à semelhança de outras partes do mundo, se manifesta pelos recursos audiovisuais produzidos, literatura específica em Libras, teatro, presença de intérpretes nos programas de TV, nas igrejas e eventos públicos, na organização de associações da classe, entre tantas outras coisas. Uma pergunta muito importante a ser feita é como nós podemos melhorar a comunicação entre os ouvintes e os não ouvintes. Começar pela lembrança de que só uma pequena parte da população sabe se comunicar em Libras. E essa realidade faz com que a vida das pessoas surdas, que são mais ou menos 10 milhões de brasileiros, seja bem mais difícil do que a vida daqueles que ouvem. Qual seria a proposta? O ideal desejado é que o maior número possível de pessoas possa se dispor a aprender Libras, a aprender a língua de sinais, a fim de tornar mais ampla a comunicação destas pessoas com os surdos usuários da língua. A barreira linguística poderia ser desconstruída se as pessoas que ouvem se dispusessem a aprender a língua de sinais. E, ao se tornarem fluentes, automaticamente fariam desaparecer os obstáculos para a comunicação plena com os sujeitos surdos, usuários da referida língua. Em contrapartida, continuar propondo o caminho inverso aos que não ouvem, ou que ouvem muito pouco, ou seja, que eles aprendam,
o nosso idioma, através da língua labial, por exemplo, leitura labial, implica num processo extremamente moroso e desgastante. Então, qual é a ideia? É fazermos o caminho inverso. Nós que somos ouvintes, aprendemos a linguagem dos surdos. E se você quer mesmo aprender, não existe desculpa. Desde que haja consciência da necessidade e disposição sua para aprender, é muito fácil ter acesso ao aprendizado de Libras aqui no Brasil. Graças à internet, é possível acessar vários canais de aprendizado online e grande parte deles, boa notícia, são gratuitos, para que você possa aprender mesmo a língua de sinais. Eu apresento aqui nesse slide algumas sugestões. Você pode clicar aí, dê uma olhada, mas fora essas sugestões você vai encontrar, pesquisando no Google, várias outras opções de curso de Libras. Eu animo você a aprender, que você possa desenvolver o aprendizado de Libras e assim haverá uma melhor interação entre todos nós. Olha, eu acho que a gente pode começar esse aprendizado com, entre aspas, uma brincadeira séria. Por que não começar aprendendo como é o nosso nome em Libras? Eu mostro para você em seguida aí como é que ficou o meu nome em Libras. Dá uma olhadinha. E olha aí como ficou. Você tem que ler da esquerda para a direita. Eu achei bastante divertido e animo você para que faça o mesmo. Se você vai na internet, encontrará a tabela com todo o alfabeto em Libras. Tá facinho de fazer e, como eu já disse, animo você para que faça o mesmo. Deixe-me contar para você um pouquinho sobre a experiência local bem-sucedida em Londrina nessa questão das Libras, da convivência com os surdos. Para começo de conversa, nós temos aqui em Londrina o ILES, Instituto Londrinense de Educação de Surdos. Mas a parte disso, que já é um grande avanço, existe uma experiência muito interessante acontecendo por aqui. Londrina tem hoje mais de 10 mil pessoas com deficiência auditiva e que podem contar com a possibilidade de realmente vivenciar todo o ritual de uma igreja, esse aspecto religioso que é tão importante para o ser humano. Isso porque aqui em Londrina está a primeira igreja do Paraná e, na verdade, segundo alguns, do mundo, construída para os deficientes auditivos. Trata-se da igreja Nossa Senhora do Silêncio, construída especialmente para acolher aos fiéis com essa deficiência. Nessa igreja, quem precisa se adaptar são os ouvintes. Além dos padres que se preparam para ministrar a missa de maneira direcionada, a igreja conta também com o apoio das irmãs, que fazem a interpretação das falas e canções na língua dos surdos, a Libras. No projeto está também um chão que treme, para permitir que as pessoas sintam o ritmo da música através da sua vibração. Enfim, é um ambiente que agrega valor, ensina a conviver e a integrar com a comunidade surda. Excelente experiência. E eu quero aqui concluir com algumas sugestões para que a faculdade na qual eu estudo, a Uninter, possa melhorar ainda mais essa questão de favorecer as pessoas surdas. Então, são algumas sugestões, tá? Sugestões para difundir mais a cultura surda e também para estimular ao uso de Libras. A primeira sugestão é a seguinte: há criações e transformações materiais, oferecendo alternativas para as pessoas surdas, como, por exemplo, por que não pensar num transmissor e receptor para chamar a atenção do professor quando o aluno surdo quiser fazer uma pergunta, quiser esclarecer uma dúvida.
Como é que ele faz para chamar a atenção do professor na aula? Quem sabe aí pensar nisso no transmissor e receptor. Também telefones públicos adaptados, dispositivos de vibração para informar sobre atividades. Então, novamente, a questão da tecnologia, né? A pessoa é alertada sobre o reinício das aulas ou sobre alguma atividade que está começando. Isso, quem sabe, conectado com o seu celular. É uma coisa possível de ser feita. Também proporcionar aos professores o acesso à literatura e informações sobre os aspectos linguísticos singulares do portador de deficiência auditiva. Sem dúvida alguma, algo nesse sentido já deve estar sendo feito, mas pode ser incrementado cada vez mais. Uma outra sugestão é realizar um evento fixo anualmente voltado a esse setor com a participação tanto de surdos como de ouvintes, visando a maior conscientização sobre o tema e a integração social entre as partes. É claro que agora, em tempos de pandemia, é mais difícil dessa sugestão ser aplicada, mas quem sabe pode aí ficar no gancho como uma ideia plausível. E, por fim, uma última sugestão é animar os estudantes ao desenvolvimento do aprendizado de Libras, que começa com a matéria. Há uma matéria obrigatória de aprendizado de línguas, não só nessa, mas em todas as faculdades. Mas isso poderia se estimular ao desenvolvimento através de estímulos compensatórios, como, por exemplo, descontos financeiros para aqueles que se aprimorem no aprendizado de Libras. E também abrindo espaço para que esses que se dedicam a isso possam ser reaproveitados dentro desse setor na própria instituição. Bom, essas são então algumas sugestões para a própria faculdade. E a você que me ouviu até aqui, o meu agradecimento, muito obrigado pela sua atenção. E eu espero sinceramente que tenha sido de alguma forma bem proveitoso para você, como foi para mim. Obrigado e um grande abraço.